Bom dia a todos e a todas. Estamos agora na nossa quarta videoaula. Falaremos sobre efeitos adversos dos antipertensivos, tá? De modo geral, os antipertensivos são muito bem tolerados. Comparados ao placebo, eles apresentam poucos eventos adversos. Porém, porém, existe também nos estudos de ensaio clínico o efeito nocebo. O que é o efeito nocebo? O efeito nocebo é o efeito adverso que o grupo que está fazendo uso do placebo atribui ter evento adverso, mas na verdade não está tomando medicamento. Está tendo efeito adverso do nocebo, ou seja, de algo que não tem ação, algo que é inócuo. Tá? Então, uma grande parte dos ensaios clínicos, as pessoas que fazem uso do placebo relatam evento adverso. Tá? E esses eventos adversos são chamados de evento nocebo, porque na verdade não é evento adverso do medicamento, é do placebo. Né? É importante salientar que mais ou menos aí um terço dos pacientes durante a vida com tratamentos antipertensivos, eles vão relatar eventos adversos. Tá? Então, que daria na casa aí dos 33% dos pacientes que fazem uso de antipertensivos, eles relatam eventos adversos dos medicamentos. Então, isso é um ponto importante. Um exemplo muito frequente de evento adverso é a famosa tontura. Tá? Então, o paciente relata tontura a fazer uso do antipertensivo. Quando ele relata a tontura, a conduta médica é investigar hipotensão postural, porque qual a explicação da tontura dele do antipertensivo? Hipotensão postural. E quando se faz a aferição da pressão em pé e da pressão sentada, se verifica que não há diferença significativa que confirme esse diagnóstico de hipotensão postural. Então, uma grande parte dos pacientes que relatam tontura no uso do antipertensivo, entre aspas, poderia-se dizer que é um efeito nocebo, né? É um evento que não é do antipertensivo, mas é um evento que a pessoa está tendo ali, que é um evento até psicológico da pessoa. Porém, uma parte sim dos pacientes tem hipotensão e essa hipotensão é pelo antipertensivo, tá? É por isso que é importante investigar a hipotensão postural, mas é uma minoria dos pacientes que se queixam de hipotensão vai se confirmar, não é do antipertensivo. A minoria vai se confirmar e sendo do antipertensivo. A maioria não é do antipertensivo. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Agora vamos falar dos principais eventos adversos das drogas antipertensivas. Tá? Primeiro, os diuréticos. Os diuréticos aqui, vamos entender uma gama de drogas. Nós temos diuréticos de túbulo renal e temos diuréticos de alça de N. De túbulo renal, nós temos os tiazídicos. De alça de N, nós temos o furosemida. E esses diuréticos, eles apresentam depressão de potássio, perda do potássio. E a perda do potássio leva a eventos adversos, dentre os quais, quando se perde potássio, se aumenta os níveis glicêmicos. Então, a hidroclorotiazida, o furosemida pode aumentar a glicemia do paciente. Tá? Isso é um ponto importante. Além disso, ele pode estimular diabetes em pessoas que já têm uma predisposição. Tá? Então, já está para desenvolver diabetes, então ele pode ser o estupim para isso. Tá? Isso é um ponto interessante também. Pode causar câimbras pela perda do potássio, por ação metabólica, o aumento do ácido úrico, então é um ponto importante. O aumento do cálcio também é um ponto importante, mas aí é um adjuvante interessante para tratamento de pacientes que fazem tratamento de osteoporose, tá? Então, uma retenção de cálcio. Agora, o do ácido úrico é negativo esse evento. E do ácido úrico, o aumento, né, a hiperuricemia, pode suscitar eventos importantes a nível de articulação, crise gotosa, pode causar uma série de eventos adversos importantes, inclusive problemas renais, o aumento do ácido úrico. Então, pacientes que têm história pregressa de ácido úrico alto, por exemplo, no homem acima de 8, aí, 8 ou mais, é contraindicado dar o tiazídico, o hidroclorotiazida, porque pode levar ao ácido úrico. Isso é um ponto importante. Tá? Eles podem levar, bom, um aumento do triglicérides, um aumento dos níveis de colesterol,
Vamos ressaltar alguns detalhes importantes para ser citado. Do ácido úrico, contraindica. Se a pessoa tem ácido úrico alto, não vai dar o tiazídio. Se é um paciente diabético que está descontrolado, contraindica, porque ele vai piorar o controle do diabetes. Agora, se é um paciente diabético controlado, não há contraindicação de dar diurético, tá? Então, isso é um ponto importante que tem que ser abordado, porque aí a pessoa lê aqui, ó, então o diurético ele aumenta a glicemia. Então, não pode ser dado para diabético? Não é uma verdade. Ele pode ser dado para diabéticos controlados, tá? Isso é um ponto importante. Então, falamos agora do tiazídio. Vamos falar agora do beta-bloqueador. Os beta-bloqueadores, nós temos beta-1, beta-2, beta-seletivo e beta-não seletivo, que é o beta-1 e beta-2, né? Essas drogas, de modo geral, nós temos o atenolol, o propanolol, o carvedilol, tá? O metoprolol. Essas drogas são drogas que nós vimos que o tiazídico ele é a primeira escolha para tratamento. Em pacientes com 55 anos ou mais, em pacientes de cor negra, de modo geral, ele é a primeira escolha. Tá? Pacientes menores de 55 anos tem que avaliar. O beta-bloqueador, para monoterapia, ele não é a primeira linha, é a primeira escolha. Só se há alguma indicação devido à comorbidade que o paciente apresente. Tá? O beta-bloqueador, ele apresenta, vamos entender o mecanismo dele para entender os eventos adversos. Ele, ele se liga aos receptores beta e, com isso, ele impede a ação das catecolaminas a nível de receptores beta e, com isso, ele não, ele suscita, né, uma diminuição do débito cardíaco, uma diminuição da frequência cardíaca. Então, ele pode causar diminuição do débito cardíaco, pode causar bloqueio de ramo cardíaco, ele pode causar um prolongamento do intervalo PQRS, ele pode causar o tempo da diástole fica maior. Isso é um evento bom, porque na coronária melhora a circulação na coronária, porque quanto mais tempo temos na diástole, mais o coração vai ser irrigado. Então, isso é um evento importante. Agora, o beta-bloqueador, ele também pode aumentar os valores voltados ao colesterol, pode aumentar o triglicérides, isso é um ponto importante. Cuidado, e aí é uma situação que tem que ficar muito atento, de prescrever o beta-bloqueador para pacientes que fazem uso de insulina, são diabéticos insulino dependentes, porque ele pode mascarar os sintomas de uma hipo. Às vezes o paciente está lá com a glicemia de 30, de 20, com uma hipoglicemia, evitação da insulina, né? E aí não vai ter os sintomas clássicos da hipoglicemia porque ele mascara, que isso é próprio do efeito beta-bloqueador. O paciente não vai ter o tremor, não vai ter sudorese, não vai ter ataque cardíaco, não vai ter os sintomas da hipo, que são sinais onde chama a atenção da pessoa para poder verificar a glicemia e aí todos os cuidados médicos para poder evitar um coma, né, hipoglicêmico. No beta-bloqueador vai evitar isso. Além disso, ele bloqueia a glicogenólise, ele diminui a glicogenólise. Então, ele também vai evitar um mecanismo compensatório que tiraria o paciente dessa hipo, né? Então, é um ponto importante. Então, muito cuidado ao prescrever beta-bloqueador em pacientes que fazem uso de insulina, são insulino dependentes, pois ele pode mascarar os sintomas de hipoglicemia e dificultar o controle da hipoglicemia. Tá? Então, esse é um aspecto importante. Controle fisiológico. Tá? Controle fisiológico. Ele também, como diminui o débito cardíaco, ele tem consequências a nível de desempenho sexual. Tá? Então, ele é uma droga que, para adultos do sexo masculino jovem, tem que evitar de dar, ressalva situações de grandes indicações, porque ele pode causar disfunção sexual em adulto jovem no sexo masculino, devido à questão de dificultar a ereção, ele não seria indicado, não seria uma boa droga, tá? Então, é um ponto importante. Pacientes com, ele pode causar dificuldade na circulação periférica, tá? Devido à diminuição do débito cardíaco, e com isso o paciente apresenta sintomas de Renault, então o paciente está, por exemplo, num ar-condicionado ligado, um local um pouco frio, então as extremidades ficam pálidas, ficam frias,
com sudorese de extremidade e fica com cianose de extremidade, tá? Sintomas clássicos de Renault, então é importante essa avaliação, tá? Do paciente também, enquanto a extremidade periférica. É importante na consulta avaliar a frequência cardíaca, o ritmo, com beta-bloqueador. Você está tomando beta-bloqueador, principalmente em dose alta, é importante fazer essa avaliação, tá? O beta-bloqueador, ele também tem um efeito a nível pulmonar, então, assim, é importante identificar que esses pacientes com beta-bloqueador seria uma contraindicação quando o paciente é asmático, quando tem DPOC, porque ele pode piorar esses sintomas, tá? Pode piorar a DPOC, inclusive no asmático, ele pode estimular crises, né? Crises asmáticas. Então, seria contraindicado, principalmente os não seletivos, tá? Desculpem. Então, isso é um outro ponto importante. Sobre a questão do sono, ele dificulta o sono, ele causa insônia. À noite, quando for prescrever, cuidado para não prescrever logo antes de dormir o beta-bloqueador, porque isso, a minha vida do medicamento dá o pico, né, com o paciente dormindo. Então, ele pode ter mais risco a ter insônia e também mais risco a ter pesadelos causados pelo beta-bloqueador. Eu li alguns estudos aí que atribuem essa questão do pesadelo do beta-bloqueador em relação à diminuição do débito cardíaco. E a depressão psíquica também, que ele pode causar, um quadro de astenia, cansaço, né, são eventos adversos interessantes aí, que são frequentes, tá? Causados pelos beta-bloqueadores, tá? Embora sejam drogas aí que têm sua importância clínica, tem esses eventos aqui que têm que ser observados, tá? Ponto. Falaremos agora das drogas antiadrenérgicas, tá? Que são as drogas de ação central, são as drogas também chamadas de alfa-adrenérgicas, tá? De ação simpática, são drogas famosa metildopa, tá? Famosa metildopa. Famosa eu digo porque para tratamento de hipertensão em gestantes é a primeira escolha, né? Então vamos entender, essas drogas podem levar por efeito central à sonolência, né? E sedação. É muito interessante isso, eu trabalhei muito na área, acompanhei muito paciente hipertenso, é interessante, porque a gente vê muito relato de idosos com uso de metildopa como droga associada pelo cardiologista numa hipertensão refratária, uma hipertensão resistente. Aí dá o metildopa lá, combinado com os outros hipertensivos, e tem bom efeito para controlar a pressão. E aí existe um risco nesses pacientes, que é a hipotensão, né? O risco de queda nesses pacientes com metildopa. E aí eles não querem ser substituído esse medicamento, embora tenha esses efeitos no idoso, porque eles atribuem assim, aquele comprimido amarelinho, tal, que é o metildopa, né? É muito bom para eu dormir, porque realmente, né? Ele causa uma sedação, causa um efeito aí de sonolência. E o idoso toma metildopa aí 2 vezes por dia, como antihipertensivo, e quando vai tomar à noite, ele associa muito esse efeito, né? Sedativo, de sonolência do metildopa. Pode causar boca seca, pode causar fadiga, cansaço, hipotensão postural, mas é sempre importante confirmar isso, aferir a pressão em pé, aferir a pressão sentada, tá? É importante confirmar. Cuidado ao prescrever para idoso, como eu estou dizendo, sempre orientar o idoso tomando metildopa, que se ele estiver dormindo, ele vai levantar. Primeiro ele senta, fica 5 minutos, depois ele levanta, geralmente apoiado em algum lugar, que se der uma hipotensão, dá para ele segurar, tá? Próximo à cama, dá para ele voltar e sentar, isso é ponto importante. Se estiver no sofá sentado, então levantar com apoio, tá? Próximo ao sofá, fica um pouco em pé, espera e aí vê se dá hipotensão, senta novamente, tá? Isso é um ponto importante. Tá? A hipotensão postural pelo alfa-adrenérgico um evento aí importante, tá? E a disfunção sexual dos antihipertensivos é um dos que mais causa disfunção sexual. Tá? O beta-bloqueador também causa disfunção sexual, tá? O tiazídico também causa disfunção sexual, tá? E embora não esteja aqui nos eventos, né, mas também causa. Mas os mais importantes aí é o alfa-adrenérgico e em seguida o beta-bloqueador, tá? Na disfunção sexual. São drogas que tem que ser evitada a dar para adulto do sexo masculino jovem.
tá? Por conta da disfunção sexual da ereção, tá? Do comprometimento da ereção, tá? Isso é um ponto importante. Bom, então falamos aí dos eventos do metidopa. O metidopa é uma droga muito interessante na gestante, né? Uma droga aí de primeira escolha para tratamento antihipertensivo na gestação, tá? Bloqueadores seletivos do canais de cálcio. Bloqueadores canais de cálcio, nós temos os dihidropiridínicos e nós temos os não dihidropiridínicos, tá? Nós temos então aí nas drogas inibidoras do canais de cálcio, o nifedipina, a primeira droga a surgir. Nós temos o amlodipina, tá? Que é um importante inibidor do canal de cálcio. E nós temos o verapamil, que é os não dipiridínicos, tá? É importante ressaltar que essas drogas são bem efetivas, são bem eficientes no controle da pressão arterial, tá? Elas acabam levando a um processo de dilatação arterial, né, pela inibição dos canais de cálcio. E com isso pode causar cefaleia. Então, é um evento que eu, na prática, observei muito nos pacientes que tomam nifedipina, tá? Amlodipina um pouco menos, mas também apresenta cefaleia, tá? E um dado assim a chamar a atenção é a tontura, é um evento que pode ocorrer, rubor facial, devido a essa questão da dilatação arterial, né? Mais frequente com o nifedipina, mais frequente com a amlodipina, tá? Mais frequente com nifedipina. O edema de extremidades, isso é um evento muito comum, tá? Esse edema de extremidades é muito comum, porque isso aumenta a permeabilidade vascular, então você tem um extravasamento de plasma, tá? Então você tem edema com essas drogas, tá? Sobretudo maleolar, é um edema assim, característico do nifedipina, tá? A nifedipina é o que mais causa esse edema. Esses eventos adversos são, em geral, dose dependentes. Então, assim, quanto maior for a dose, por exemplo, nifedipina, dose máxima, 20 miligramas, 3 vezes ao dia, que é 60 miligramas por dia. Já observa, assim, a grande maioria dos pacientes vai ter esses eventos. Isso é importante dizer, tá? Eu acompanhei na prática. Vamos lembrar que inibidores canais de cálcio é uma droga de primeira escolha, né? E ela é uma droga muito usada em pessoas de cor negra, porque respondem bem a esse tratamento. Esse é o tiazídico, né? Então é um ponto assim a ser ressalvado, a ser abordado, tá? E, e de curta duração, ele provoca estimulação simpática reflexa, sabidamente deletérica ao sistema cardiovascular, tá? O verapamil pode provocar depressão miocárdica, então é um evento já do verapamil, que não é dihidropiridínico, tá? E bloqueio atrioventricular, então tem que observar isso. Embora seja uma medicação dada para problemas de taquicardia, de arritmias e tal. Além da obstipação intestinal, que ele pode causar o verapamil, tá? É um medicamento, verapamil, ele não é tão utilizado. É um medicamento mais, assim, escolhido para uso mais por cardiologistas, tá? Então, ele não é tão usado na atenção básica em si, tá? É uma droga aí mais específica, tá? Não é uma droga aí de primeira escolha para tratamento da hipertensão. Bom, então vimos aí os eventos dos inibidores canais de cálcio e vimos que muito frequente edema de membro inferior, edema maleolar é muito frequente e a cefaleia é muito frequente, principalmente em pacientes que estão tomando o nifedipina, tá? Isso é um ponto importante a ser ressalvado neste momento, tá? Agora vamos falar dos agentes que atuam na musculatura lisa, que são os vasodilatadores direto, tá? Aqui, vasodilatador direto, vamos falar uma droga, hidralazina, tá? Então, a hidralazina é um vasodilatador direto. Essa droga, pela vasodilatação direta, ela pode promover retenção hídrica, tá? E taquicardia reflexa. Retenção hídrica porque causa vasodilatação, isso aumenta a permeabilidade vascular e com isso você vai diminuir a pressão, você vai causar, pelo aumento da permeabilidade, né, o extravasamento de plasma. Isso é um ponto importante. Então, você tem perda líquida no espaço extravascular. Isso é um ponto importante dessa droga. E ela pode levar a taquicardia reflexa. Aqui é importante chamar a atenção de vocês que o hidralazina ela tem sido atribuída como a principal droga com efeito rebote, tá? O rebote.
Que é isso? É o efeito no qual ela abaixa a pressão, mas em seguida aumenta a pressão, tá? Ou depois de um tempo, cessado o seu efeito, aumenta a pressão. Então, é uma onda, né? Essa droga. Então, quando for ser tirado a hidralazina, tem que tirar com cuidado, porque pode causar hipertensão reflexa. Isso é um ponto importantíssimo para se chamar atenção, tá? Isso tem caído muito em prova de residência médica, tá? Essa questão da hidralazina como droga que mais causa efeito rebote, tá? Rebote é o efeito contrário. O efeito do antihipertensivo é baixar a pressão. O efeito rebote é o contrário, subir a pressão. Então abaixa e sobe, tá? No rebote. É uma droga também que ela tem sua utilidade mais específica, tá? Não é uma utilidade assim muito frequente na atenção básica como primeira escolha para tratamento inicial, não é a droga utilizada, tá? Agora falaremos dos famosos, né? Os famosos inibidores da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2, de anjo 1 para anjo 2. Essas drogas, a primeira a surgir foi o Capotem, captopril, né? A primeira droga a surgir. Eles agem no mecanismo, no sistema, né? Renina, angiotensina, aldosterona. E essa droga, ela tem efeitos assim muito benéficos de proteção renal, tem efeitos assim de remodelamento cardíaco. A gente já viu que essa droga é amplamente utilizada dos antihipertensivos. Alguns estudos que eu li agora recentes mostram que o captopril é a droga mais utilizada, tá? É o antihipertensivo mais prescrito no mundo, tá? Inclusive no Brasil também, é o captopril. Essa droga, porém, pode dar alguns eventos adversos, tá? Tosse seca, esse evento é muito comum, tenho observado bastante. É interessante que os IECAs, captopril, depois avançou a fórmula enalapril, depois avançou mais ramipril, tá? São três drogas, então, três drogas, né? Dentro da mesma classe de drogas inibidoras da enzima que converte anjo 1 e anjo 2. Então, bloqueia lá a enzima, né? A IECA. Alteração no paladar, esse é um efeito assim, bem comum mesmo da droga, tá? Mais raramente reações de hipersensibilidade, pode dar erupções cutâneas. Erupções cutâneas eu nunca observei, mas é um evento que relata-se que pode dar. Ângio neurótico, edema neurótico, isso eu já observei em pacientes. Tosse foi a que eu mais vi desses eventos. Tração do paladar também, a queixa do paciente, mais vi também enquanto evento. Um detalhe importante, dos inibidores da enzima conversora de anjo 1 para anjo 2, tá? Indivíduos com ciência renal crônica podem eventualmente agravar para hiperpotassemia, tá? Então, por quê? Como ele bloqueia? Vamos entender esse mecanismo. Como ele bloqueia ou diminui a enzima que converte a conversão de anjo 1 para anjo 2, essa cascata do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que no final vai levar a perda de potássio na urina, a retenção de sódio e a vasoconstrição, o captopril faz ao contrário. Se ele bloqueia esse mecanismo, ele evita que isso ocorra. Então, ele vai poupar potássio, ele vai jogar fora sódio e ele vai causar dilatação arterial. Não é dilatação arterial, mas vai evitar que a contração arterial causada pelo renina e aldosterona ocorra menos, tá? Em contrapartida, ele estimula alguns mediadores químicos, né, para poder aumentar dilatação, ele causa dilatação de artérias periféricas, né? Então tem efeito nefroprotetor, dilata arteríolas periféricas, então é um efeito interessante aí. E tem um efeito pulmonar também. Então, devido a mediador químico, tá? Nesse aspecto, é importante citar que essa droga pode causar insuficiência renal, indivíduos com insuficiência renal crônica, pode eventualmente agravar a hiperpotassemia. Então, assim, como ele vai evitar esse mecanismo que joga fora potássio, ele vai poupar potássio. Não diretamente, né, no rim, mas indiretamente no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Com isso, ele pode elevar o potássio. Tá? Em pessoas com hipertensão renovascular bilateral, dos dois lados, ou unilateral, associada a rim único,
ele pode promover a redução da filtração glomerular, com aumento dos níveis séricos de ureia e creatinina. Então tem que tomar cuidado. Pacientes com insuficiência renal grave, importante, não vai poder tomar o beta-bloqueador. Desculpa, o inibidor da enzima conversora de anjo 1 e anjo 2. Isso é importante. Seu uso em pessoas com função renal reduzida pode causar aumento até 30% da creatinina. Tá? Aumentar a creatinina em 30%. Mas a longo prazo, preponderar seu efeito neuroprotetor. Tá? Então, esse é um ponto importante. Tá? Paciente com função renal reduzida, ele pode causar aumento da creatinina. Esse é um ponto a ser observado. Tá? Nessa droga. É muito atento, que a gente vai falar daqui a pouco, quando prescreve essa droga com poupador de potássio, tá? Devido ao risco em pacientes com problema renal você causar um aumento do potássio muito exacerbado, tá? E causar lesão renal. Então é importante observar isso, tá? Então ele tem a faca de dois gumes, né? O IECA. Ele protege o rim, mas em pacientes com doença renal grave ele pode ter efeito deletérico se associado com poupadores de potássio. Cuidado com isso, tá? Mas são drogas bem toleradas, com baixo evento adverso. São drogas assim que é a primeira escolha para diabético, foi feito um nefroprotetor que ele tem, tá? Paciente para remodelamento cardíaco, a primeira droga, a primeira indicação. É uma droga eficiente para controle da hipertensão, é uma excelente droga, tá? E é a primeira escolha, é a primeira linha, tá? Agora vamos falar na última classe, né, de drogas aqui, que é os antagonistas receptores da anjo 2. Aqui é o famoso losartana, tá? É uma droga mais nova, comparada a todos esses antihipertensivos que falamos, né? O hidroclorotiazida, o furosemida, o propanolol, atenolol, metoprolol, carvedilol, o metildopa, o nifedipina, o anlodipina, o verapamil, o hidralazina, o captopril, o enalapril, o ramipril. Agora, estamos falando dos antagonistas de angiotensina 2, que é o losartana. Essa é mais nova, tá? É uma droga que surgiu depois. Eu que já estou há 20 anos, né, trabalhando com pacientes hipertensos, né, tive ampla experiência aí trabalhando com grupos, acompanhando, evoluindo pacientes hipertensos, né, em 3 equipes de saúde da família, né, aí com mais de quase 2.000 pacientes sendo acompanhados, né. Posso dizer para vocês que essa droga, ela é bem tolerada, tá? A losartana, ela é uma droga muito bem tolerada. Ela pode causar tontura, então assim, eu observei na prática mesmo esse evento. A principal queixa dos pacientes é a tontura com o uso de losartana, tá? Raramente, eu posso ser sincero, eu não vi esse evento ainda. A hipersensibilidade cutânea, rush cutâneo, pela droga, tá? Mas é documentado que pode acontecer rush cutâneo. E as precauções para uso são semelhantes escritas com os IECAs, porque na verdade é o mecanismo de ação dos IECAs, o antagonista do receptor da anjo 2 vai agir depois, né? Vai agir lá bloqueando a anjo 2, tá? Então, mesmo efeitos com IECA, dessa questão do potássio, tudo tem que ser observado aqui, tá? Esse é um ponto, assim, bem importante. Só lembrando que a bradicinina, que é um mediador químico liberado pelo IECA, é mais específico do IECA, né? A bradicinina. Então, tem alguns efeitos aí do IECA que são mais exclusivos dele aí, tá? Relacionados à bradicinina, ok? Bom, então aqui encerramos essa tabela, né, explicando os eventos adversos de cada uma das drogas, situação que contraindica. A tontura é importante ver a hipotensão postural, tá? É importante avaliar se há hipotensão postural, né? Estamos identificando aqui que várias drogas têm seus eventos adversos, alguns que contraindicam o uso dela, alguns que não seria recomendável dar, e outros que você ainda mantém a droga, que ainda é recomendável continuar, né? Um exemplo aí, um paciente com cefaleia tomando um nifedipina, vê a dimensão dessa cefaleia aí e se vale a pena continuar, né? Outro exemplo, um paciente com tosse seca pela manhã, tomando um captopril, vê qual que é a frequência, qual que é a dimensão dessa tosse, busca o diagnóstico diferencial, tá? Para ver se compensa manter essa medicação, tá? Ou se substitui ela por um medicamento que não libere bradicinina, tá? Porque aqui muito relacionado à bradicinina, tá? Então, assim, são essas observações que vocês devem fazer assim de forma muito importante.
tá? Bom, vamos falar um pouco mais agora dos eventos adversos, chamar atenção mais para alguns detalhes, tá? Então, vamos falar um pouco mais de detalhes, muitos a gente já falou antes, tá? Bloqueadores que podem exacerbar doença pulmonar obstrutiva é um beta-bloqueador, tá? Então, cuidado com o beta-bloqueador, com o paciente com enfisema, com bronquite, com quadro de asma, tá? Então, esse é um ponto importante. Ele pode alterar levar distúrbios de condução atrioventricular, então é importante, normalmente em altas doses de beta-bloqueador, né? Fazer o controle da frequência cardíaca, aferir isso na consulta é importante. Insuficiência circulatória periférica, esse sintoma é bem comum verificar, então ver a dimensão disso para ver se mantém a droga ou não. Sua contraindicação é relativa, então não é que é proibido para diabético tipo 1, é relativo. Tem que verificar se o diabetes tipo 1 tem muito hipo, né? Se tiver muito hipo, aí, porque ele mascara os sintomas da hipoglicemia e bloqueia a glicogenólise. Então é relativo, não é que é proibido, mas tem que tomar cuidado. Diurético e azídrico pode acentuar quadro de aumento do ácido úrico, tá? Então aí seria uma contraindicação, paciente com ácido úrico alto, tá? Espoliar potássio, também aí está perdendo potássio, você pode dar uma droga poupadora junto, tá? Tipo espirulactona junto, tá? Ou um captopril junto, tá? Os níveis séricos de potássio devem ser aferidos 3 a 6 meses do início do tratamento com tiazídico. Então, você iniciou o tratamento com tiazídico, de 3 meses a 6 meses é indicado você dosar o potássio, tá? A hipopotassemia mesmo discreta tem um problema, porque ela vai reduzir a eficácia da terapia antipertensiva, tá? E provavelmente aumenta o risco de arritmias e tem um provável mecanismo, aí que tá, né? Quando você perde potássio, paralelamente você aumenta os níveis glicêmicos, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Diante delas, deve-se associar o IECA a diuréticos poupadores de potássio, tá? Então, os inibidores de conversor de angiotensina ou diurético poupador de potássio, ou seja, o captopril, junto com o tiazídico, hidroclorotiazida, ou o diurético poupador de potássio, por exemplo, espirulactona, junto, tá? Se persistir ainda isso, ainda persistir essa situação, o paciente deve ser referido para investigar a hipertensão secundária. Tá? E aqui vamos lembrar do hiperaldosteronismo, né? Que no hiperaldosteronismo, quando você tem excesso de aldosterona, você tem perda de potássio importante. Tá? Então, se mesmo assim persiste a hipopotassemia, encaminhar para referência para investigar hipertensão secundária, principalmente a questão do hiperaldosteronismo, tá? Dosar os níveis de aldosterona é fundamental para investigar uma doença primária aí na suprarrenal, tá? É importante. Esses agentes podem ter, assim, esses agentes estão dizendo os poupadores de potássio, podem acentuar muito a deteriorização da função renal de pacientes com obstrução de artérias renais. Então é importante isso, pois a dilatação que provocam nas arteríolas eferentes não pode ser compensada por aumento do fluxo sanguíneo renal. Então você tem uma dilatação que é causada por arteríolas eferentes pela droga, né? Mas não se compensa isso por aumento do fluxo sanguíneo devido à testenose. Tá? Então, isso leva à ação deletérica renal, leva a lesões renais. Tá? Esses pacientes, em geral, têm produtiva resposta a esses fármacos. Se o potássio, a pressão pode aumentar. Tá? E aí o potássio pode aumentar e a pressão pode aumentar. A elevação abrupta de creatinina, mais de 50% do valor basal, por exemplo, de 1,5, por exemplo, 1,6, 1,7 ou até 2, requer a suspensão desse medicamento. Então, um paciente, vamos supor, no homem até 1,1, né? Os níveis de creatinina. Então, a creatinina aí que aumente 50% seria meio, né? Mais do que meio a mais. Então, seria aí, por exemplo, 1,7, 1,8 de creatinina, ou até 2. Então, nesse caso, deve ser encaminhado para o especialista para investigação de hipertensão secundária, renovascular, lesão renal. Tá? Isso é um ponto importantíssimo que estamos falando aqui. Fiquem atentos. A indução de disfunção sexual, ou seja, a performance sexual, né, a performance da ereção, é uma preocupação frequente durante o tratamento antihipertensivo, antiadrenérgico, tá, que é do metildopa, que é de ação central, principalmente metildopa, são mais implicados, seguidos logo
Primeiro, o metildopa é o top para causar disfunção sexual. Depois, o beta-bloqueador e depois o tiazídico, tá? Os diuréticos. Até 30% dos pacientes que os usam referem problema de desempenho sexual. Então, até 30% dos que usam essas drogas referem problema de disfunção sexual. Há tendência de atribuí-los à terapia, mesmo porque existe conhecimento leigo de que antipertensivo pode influenciar a potência sexual. Então, também existe muita questão cultural de falar que o antipertensivo altera a disfunção sexual, mas não é tanto assim, tá? É mais com essas drogas aqui, tá? Entretanto, a impotência sexual é a queixa referida em questionários anônimos por muitos pacientes, independentemente do uso dos medicamentos. Então, assim, o que está dizendo aqui? Que pessoas com mais idosos, que é mais comum estar tomando antipertensivo, tratando a hipertensão, há queixas mesmo de disfunção sexual, mesmo que não tome antipertensivo. Ou adulto sexo masculino, mesmo que não tome antipertensivo, há queixa de disfunção sexual, né? Então, grande parte das queixas não são atribuídas ao medicamento, são atribuídas a outros fatores, tá? Olha que interessante. No estudo de tons, né, 16,5% dos pacientes que receberam placebo por 4 anos referiram alguma disfunção sexual com placebo. Então, 16%. Comparado a 13,1% dos tratados com medicamento antipertensivo. Tá? Não havendo diferença substancial da incidência entre quem toma o remédio dos grupos testados, dos 5 grupos testados. Então, não houve diferença. Tá? Dos 5 grupos. O que é 5 grupos? Vamos falar lá. Tiazídicos, hidroclorotiazida, o beta-bloqueador, vamos falar lá os inibidores dos canais de cálcio, tá? O inibidor da enzima convertedora de angiotensina 1 e 2 e dos anjo 2, tá? Dos 5 principais grupos de medicamentos. Então, assim, é um ponto a ser chamado a atenção, tá? Então, meio que se resumindo a conversa, mais com o metildopa, mais com o beta-bloqueador, mais com o diurético. Mas tem estudo falando que os 5 antipertensivos, onde acaba não entrando metildopa, né? Não demonstrou diferença comparada ao grupo controle, né? Então, é uma questão a se discutir. Os antipertensivos não foram associados a efeitos graves. Então, os antipertensivos não foram associados a efeitos graves. Meta-análises de ensaio clínicos que empregaram antagonistas da anjo 2, que é o losartana, entretanto, identificou o aumento da incidência de neoplasia de câncer em pacientes com ele tratados, particularmente câncer de pulmão, com o losartana. Outra meta-análise, com maior poder, não confirmou esse risco. Tá? Agências reguladoras ainda não se posicionaram sobre eles, sobre o losartana. Tá? Mas é muito pouco provável que sejam riscos reais. Tá? Então, ele está dizendo que teve um estudo que rassociou o aumento do risco de câncer de pulmão e teve outro estudo mais confiável do ponto de vista de evidência científica que não associou. Ainda não há processamento das agências aí, né, de controle, a Anvisa, o FDA, mas que isso é pouco provável que seja atribuído ao losartan em si, tá? Então não é uma coisa que contraindique ele, tá? Bom, chegamos à nossa quarta videoaula, concluindo o assunto eventos adversos dos antipertensivos. Espero ter sido muito claro nas ponderações, nas colocações desta aula. Muito obrigado a todos e bons estudos, tá?